Legal. Bom, pastor Luciano, como é que fica essa questão, por exemplo, de, sei lá, uma pessoa, como ele disse aqui, de caráter duvidoso, né, problemático e tal, mas, sei lá, trazer uma profecia que é verdadeira. Isso é possível? Não é possível? Como que é? Eu acredito que pode ser questionável, né? E nem sempre aquilo que acontece, de repente, dentro de uma profecia, né? Às vezes a pessoa fala algo e de repente não foi Deus que falou. E não que aquilo não vá acontecer. Nós temos um exemplo daquela menina que é citada em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 16, que falou acerca de Paulo, acerca de Silas, né? E ela não mentiu, no sentido de que eles eram de fato homens de Deus. Então, eu acredito que esse não deve ser o parâmetro, né? Agora, se essa pessoa está em comunhão com Deus, essa pessoa que não tem um caráter, né? Essa pessoa que é um mau caráter, é uma pessoa que está com a sua vida toda atrapalhada, e ela é assim, não é que ela cometeu um pecado, mas ela é assim na sua essência. Eu questiono se verdadeiramente é Deus que usa. Nós vamos encontrar na Bíblia diversos exemplos mostrando que os falsos mestres, os falsos profetas, eles existem. E eles são chamados de falsos, assim, porque eles parecem com os verdadeiros. Mas não significa que eles são de Deus. Pastor Reis. Na sua opinião, pastor, então Deus só usaria a pessoa perfeita? Não. Pessoas que têm o seu caráter transformado, né? Então, mas o caráter transformado, penso eu, que ele não acontece de uma forma definitiva, porque nós todos estamos no processo de aperfeiçoamento. Então, se é um processo de aperfeiçoamento, né, eu entendo que nós não chegamos ao nível máximo daquilo que Deus gostaria que chegássemos. Então, nós estamos todos, inclusive, somos chamados de santos, embora não sejamos perfeitos. Paulo diz, né, quanto à perfeição, irmãos, não julgo tê-la alcançado. Mas uma coisa eu faço, né, esquecendo das coisas para trás, prossigo para o alvo da soberana vocação. No outro momento ele diz, irmãos, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero faço, não é? Porque eu sou um homem miserável, ou seja, a natureza do pecado habita em mim. Então eu devo considerar, pastor César, pastor Luciano, primeiro a gente tem que conceituar, né, o que seria o caráter, né? Porque na verdade o caráter faz parte da personalidade, ou seja, a personalidade é a soma do temperamento com o caráter. O temperamento é aquilo que eu sou sob pressão, e o caráter que eu sou na essência, quando eu estou sozinho, né? Naquele momento em que eu estou trancado no meu quarto, ali eu sou de fato. Então a questão é, este caráter que penso eu seja o lugar onde os princípios são internalizados, né? Todos nós nascemos com uma natureza em que este caráter foi comprometido. E a gente precisa desse processo, esse processo do Espírito Santo perfeito, o pastor Luciano colocou. Se a gente realmente não passar pelo processo do novo nascimento, né, não há possibilidade alguma de você nem mesmo ter a sua salvação garantida. No entanto, algumas pessoas, elas se utilizam da verdade, dos princípios da palavra, sem necessariamente aplicar esses princípios no seu caráter. E a Bíblia, ela não pode ser como é que eu digo? Ela não pode se contradizer com respeito àquilo que há no poder da palavra de Deus, que eu estou falando, né? Da palavra do homem, né? E dentro dessa própria realidade, por exemplo, olha, que haviam pessoas que estavam, quando você citou bem, pastor Luciana, quando Jesus diz assim, alguém procura ele e diz, né? Em teu nome nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, ou seja, será que foi então o demônio quem fez isso? Não é? O demônio expulsou o demônio? Não, mas no entanto Jesus olha e diz, eu não te conheço, cara, vocês não fazem parte do meu rebanho. Então eu penso que muitas pessoas poderão ser surpreendidas, mas eu volto a dizer, é um pensamento que eu tenho e estou disposto inclusive a ser convencido do contrário. No entanto, eu penso que uma pessoa que tenha um caráter duvidoso, ela pode ser usada por Deus, embora Deus não aprove a pessoa. Não quer dizer que Deus está, volto a dizer, chancelando, dizendo, olha, continue fazendo suas falcatruas, continue sendo corrupto, que eu vou continuar te usando. Lamentavelmente tem uns que pensam assim, né? Aliás, recentemente eu até li uma história de uma figura aí reconhecida nacionalmente, por isso eu evito falar, até para não ter depois dar direito de resposta, né? Uma figura reconhecida nacionalmente, que em aprontando, né, na prática dos seus deslizes morais, ele chegou a dizer que ele tinha que fazer isso, que era para ele provar se a graça de Deus realmente era
ele não podia pregar sobre uma graça sem ele viver essa graça. E por isso ele acabava aprontando. Quer dizer, mas o cara tá lá, vidas que foram ganhas para Jesus, pessoas que se renderam aos pés de Cristo e que estão adorando ao Senhor, e eu não tenho dúvida disso, que essas pessoas foram alcançadas pelo Senhor através do ministério dele, mas o cara é um mau caráter. Para mim, ele é um mau caráter. Ok, entende? pastor Luciano. O meu posicionamento aqui, pastor, ele está dentro de um desafio, porque você pensa, se nós pensarmos em questão da soberania de Deus, o meu argumento cai. Porque se nós pensarmos no fator de soberania de Deus, Deus ele pode fazer o que ele quiser. Exato. Ele pode usar um animal, inclusive. Já usou, inclusive. Mas se nós pensarmos, sobretudo em textos paulinos, nós pensarmos nas recomendações onde Paulo coloca para os obreiros, para os líderes, lê lá em Timóteo, lê em Tito, nós encontramos várias recomendações, entre elas exatamente o caráter. Ser irrepreensível, né? Exato. E nós sabemos que nós não somos perfeitos. O líder, o pastor, a pessoa que está como referência dentro de uma igreja, ele não é perfeito. Mas é uma pessoa que a prática do pecado, ela não é um hábito em sua vida. Porque se é um hábito na vida dela, se é um problema de caráter, aí nós precisamos entender o que de fato está acontecendo. Se for prática do pecado, é hábito, né? Se for prática. Mas no sentido assim, eu posso cometer um pecado. Cometer um pecado é uma coisa, Isso. praticar é outra. Né? Eu só estou fazendo diferença do termo porque eu penso o seguinte, a nossa natureza pecaminosa, ela insta para que a gente pratique o pecado, viva no pecado. Então vamos dar exemplo prático, por exemplo. Um exemplo prático, né? A minha natureza, eu tenho na carne a natureza que é pecaminosa. E essa natureza, ela insiste para que eu peque. Eu fui liberto do poder dessa natureza, né? Pelo poder do Espírito Santo, e aí sim o processo de transformação espiritual. Eu sou liberto do poder dessa natureza e recorrentemente posso ter um acidente dentro desse percurso e cometer algum pecado. Cair, mas não necessariamente cair. Então, eu acho que uma pessoa pode cair, sim, né? E isso não indicar um mau caratismo. Não desconfigura a pessoa como um homem de Deus. Isso. Né? Ele como caiu, né? Teve lá um acidente, sei lá. Eu conheci, aliás, acompanho algumas histórias. Essa semana, inclusive, estive atendendo a uma pessoa que teve um deslize e está extremamente... Aí você percebe que realmente o caráter foi mexido porque ele está extremamente arrependido. Pronto. Ele se coloca diante do Senhor. Tá? Esse é um fato. Agora, existem alguns pilantras, e desculpa se o termo é pesado, mas que o cara não está nem aí. Ele tá lá o estilo de vida dele é isso. Tá esse daí é o caráter. Esse é o caráter. Mim, e de fato, Luciano, eu vou dizer, é um falso profeta. Sim. Eu não acho que esse Deus usa. Me desculpa. Sim. Eu não acho que Deus usa. E ele ter sinais, para mim, não evidencia que é Deus usando. Porque eu acredito que o diabo... Eu já participei até de debates para falar acerca desse tema. Sim. De que se o diabo pode curar, se o diabo... Eu acredito que sim. Também creio. Eu acredito que sim, que pode falar, que pode profetizar e engana mesmo. Então eu não vejo o sinal como uma chancela de que Deus está usando a pessoa. Eu acho que muitas pessoas que fazem e que até arrastam multidões não tem nada de Deus. Agora, não querendo enviesar para um outro tema, já que eu sou a pessoa que não posso deixar isso acontecer nos debates, mas ouvindo vocês falando, por exemplo, talvez até um tema para outro debate. Há na igreja, cara, na consciência geral assim dos irmãos, é uma questão que ninguém pode errar. Se errar, por exemplo, nem que seja um acidente, né? Verdade, é um acidente. O pastor Aécio, o pastor César, o pastor Luciano, o pastor sei lá quem, o irmão fulano de tal. Teve um episódio. Esse cara já era. Já perde toda a credibilidade. Para a igreja, para a opinião das pessoas. Eu não sei, viu, pastor César? É difícil. Eu não sei, porque eu conheço casos aí de alguns líderes que estão pintando e bordando as igrejas cheias, tá? Eu não quero, volta a dizer, não quero provocar, porque tem caso em caso. Eu acho que, de fato, quando é uma igreja que tem, talvez, uma formação um pouco mais consistente, né? Sim. Que tenha uma igreja que tem uma certa história. Que até os membros são mais instruídos teologicamente, né? Pode até haver esse desconforto. Mas tem igreja aí, meu irmão, que o cara tá aprontando e ele troca de mulher como se troca de roupa e tá lá no púlpito do mesmo jeito e a igreja, o povão lá com ele. Pra mim, esse é um problema de caráter? Claro que é problema de caráter.
Ah, mas isso aí é um deslize e tal, você tem que analisar a história da pessoa. Irmão, eu vou dizer, eu vou continuar afirmando. Deus, por sua soberania, sua misericórdia, e é graça pura, né? Graça exatamente é a atuação de Deus sobre pessoas imperfeitas. Deus pode usar pessoas e até levar alguns à salvação pela instrumentalidade dessas pessoas, não concordando com o que elas façam. Aí eu sei que é meio difícil, porque foi a minha primeira palavra que eu gostaria que Deus não usasse. Eu vou contar só um episódio, e esse episódio eu posso contar sem precisar citar o nome. Nós recebemos, quando eu ainda fazia parte do Ministério Bom Retiro, nós recebemos um indivíduo que tinha um ministério muito interessante de cura, de libertação. Ministério interessante. Fala assim, né, um ministério muito interessante, né, de cura e de libertação. Esse indivíduo tinha assim, uma habilidade tão ímpar, né, de fazer a coisa acontecer, que uma vez o próprio filho do pastor chegou a dizer assim: irmãos, olha, eu vi esse cara ali fazendo um movimento e para mim só tem duas coisas, ou é Deus ou é o diabo, porque o negócio é sério, é uma coisa impressionante. E de fato ele era impressionante, o cara encantador, um encantador. Ele fez alguns movimentos, inclusive envolvendo a minha sogra, porque ele levou uma palavra para minha sogra sobre a situação do meu cunhado, né? Eu não vou entrar nem no mérito da questão de citar nome ou não. Tipo uma revelação mesmo, sim. Não foi um revelamento, porque ele é malandro, né? Ele pegou lá algumas coisas tal, e conseguiu montar tal, e fez. Mas, de qualquer modo, o que ele entregou, o conteúdo, tá? A forma, o método, isso eu não vou nem questionar agora, porque também não é o tema, né? Na forma, mas o que ele entregou de conteúdo foi um conteúdo muito interessante que naquele momento fez com que a fé da minha sogra fosse edificada. Uma mulher de Deus, uma mulher de 83 anos hoje, serva do Senhor, da vida dedicada ao Senhor, e ela foi edificada pelo conteúdo. Olha bem, eu não estou falando a forma, estou falando o conteúdo. Mas aí esse indivíduo foi embora. Quando ele voltou, eu estava na coordenação de algumas atividades, e aí uma irmã me procura e disse assim: pastor, eu preciso falar contigo. E quando ela relatou, ela disse assim: esse cara é um pilantra, um picareta. Ainda usou esse termo. Eu disse: não, a gente tem que saber sobre isso. Tal. Aí começamos a averiguar alguma coisa e descobrimos um histórico terrível desse indivíduo. Terrível. E aí foi, na época, o pastor Jabes, inclusive, reuniu alguns pastores, alguns irmãos, e nós confrontamos aquele indivíduo. E aí, na hora, eu fiquei com muito ódio, porque desculpa se o termo não é adequado, mas eu fiquei muito ódio porque o indivíduo disse para o pastor Jabes, né? Mas o senhor há de convir que Deus me usa. Ele reconheceu que era um pilantra, mas disse: mas o senhor há de convir que Deus me usa. E nessa hora eu disse: Deus não pode usar um cara desse. Que absurdo Deus usar um cara desse. Deus vai dar autenticidade a um ministério de um pilantra? Essa dúvida eu carreguei por muito tempo, até entender que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele não tem que dar satisfação a mim. O que eu posso dizer é, aquele indivíduo, que para mim é um mau caráter e deve estar até hoje fazendo um bocado de malandragem por aí, o conteúdo do que ele entregou à minha sogra edificou a fé dela. Tá certo. Entende? Pastor Luciano. Eu questiono, desculpe, mas Sim. eu não creio que seja Deus que possa ter usado. Por mais que a fé dela é independente disso. Eu creio que a ação de Deus na vida dela, sim, pode ter ocorrido. Mas Deus usar o indivíduo que tem esse histórico de malandragem, de pessoas aproveitadoras, que infelizmente... E tem muito, né? A igreja brasileira tem muito disso. É. Do norte ao sul, nós vamos encontrar diversos exemplos. Eu questiono. Eu não creio que seja Deus que use, não creio. Eu creio que Deus, pela infinita misericórdia, Ele pode abençoar alguém, mas que Deus usou aquele indivíduo, não creio. Mas qual seria, então, a regra para ser usado por Deus, por exemplo? Então tem que ter uma vida íntegra, senão não... Uma vida íntegra, sim. Senão não sim, vai funcionar. uma vida íntegra, uma pessoa que tenha sido tocada pelo Espírito Santo e transformada pelo Espírito Santo, essa pessoa que está dentro desse processo de regeneração, e essa pessoa ela não tem um caráter duvidoso. Ela pode cometer pecados como qualquer outra pessoa, mas o caráter dela é algo transformado por Deus. Então, se nós olharmos pela Bíblia,
Eu vou encontrar pessoas assim que foram usadas. Pessoas que tinham seus limites, as suas fraquezas, mas foram pessoas que o seu caráter foi de fato transformado pelo Espírito de Deus. E sua opinião? Manda aqui teu áudio, o WhatsApp é 98484-9988, 011 São Paulo, 98484-9988. Manda teu áudio pra gente entender como você pensa, pastor Aécio. Olha só, eu respeito, obviamente, a posição do pastor Claro. Luciano, e eu gosto de pensar como você para me dar conforto. Né? O seu pensamento traz conforto, dizer assim, não foi Deus, cara, não foi Deus, Deus não ia fazer isso. Me traz conforto, mas tem coisas que Deus faz que realmente me desconfortam, entende? Me desconfortam muito. Eu estou trazendo aqui algumas experiências, embora eu saiba que na Bíblia a gente poderia citar outros personagens, né? Por exemplo, eu vou dizer o pastor, e agora me passou agora o nome dele, meu Deus, me passou agora, mas eu vou dizer, eu estava lendo um livro dele muito interessante sobre Davi, e ele trouxe uma declaração que para mim faz muito sentido. Ele diz assim: Davi não é exemplo de caráter para ninguém. Davi é apenas um personagem que Deus se manifesta sobre ele por sua própria graça. Você analisar Davi, a maneira como Davi age, você diz, cara, esse cara foi chamado segundo o coração de Deus. Mas será que ele é um exemplo? Ele é um exemplo para a gente olhar e dizer é irrepreensível? Deus usou Davi por ele ser irrepreensível? Por ele ser íntegro? Você imaginar o que Davi faz quando ele rouba a mulher do seu general? É uma coisa muito estranha isso, e você dizer, não, isso é uma integridade de Davi. Então, mas aí tirando esse momento do adultério do Davi, que terminou até na morte do rapaz lá do Urias, tem outro episódio? Então, aquilo é o caráter ruim de Davi mesmo? O Davi era esse cara? Ou foi um episódio, como o senhor disse Davi lá atrás? mentiu alguma vez? Não lembro de um texto. Né? Qual que é o texto? Não lembro. Fora esse episódio, porque nesse episódio ele comete vários erros, né? Inclusive assassinato, mentira, adultério e tal. Isso vai muito da nossa leitura. Mas né? tem outro texto? Eu não lembro qual é o outro. Então, Esse episódio, o Davi, isso é um episódio, como o senhor falou agora há pouco, um capítulo ali. Seria uma queda de uma Davi? queda, Ou ele é um homem adulto? Ou esse é o estilo de vida de Davi? Ah, Entende? Então, como que fica? Porque se você ler, por exemplo, Crônicas, esses erros de Davi nem são apresentados, se a gente faz a leitura em Crônicas, né? Davi não era no sentido perfeito de um homem que não pecava. Teve esse momento, de fato, teve esse deslize. Mas eu não vejo que aquilo é o caráter de Davi. Nós não temos um segundo episódio, por exemplo, de Davi ter feito isso, ou um terceiro episódio. Daí poderia, sim, caracterizá-lo como alguém de caráter corrompido, que não é o caso de Davi, eu não vejo isso. Bom, vamos lá. Tem áudio aí, Rafa, por favor? Se tiver, me dá um toque aí. Vamos soltar 2 aqui no começo. Solta aí. Pastor César Cavalcante, aos debatedores e demais ouvintes, a paz do Senhor Jesus, um bom dia. Na minha opinião, o fato de Deus estar usando alguém não significa que Deus esteja passando com isso um atestado de boa conduta. Perfeito. Mesmo porque nós conhecemos o cristão verdadeiro pelos frutos e não pelos dons. Os dons, eles vêm de Deus e Deus os dá sem arrependimento. Agora, um crente verdadeiro, Deus o conhece pelos frutos. Sendo assim, efetivamente, Deus pode usar uma pessoa, sim, de caráter duvidoso. Deus abençoe a todos. Mais um. Programa Debates, Rádio Musical FM, Pastor César Cavalcante, aos demais pastores, paz do Senhor, sou Gustavo da Assembleia de Deus, Madureira. O caráter do homem, ele é exposto em sua individualidade, assim como sua personalidade, né, é exposta sobre influência, quer seja do local das pessoas e a pressão dos mesmos. Como saber se de fato uma pessoa teve, né, o seu caráter moldado ou simplesmente está sendo um ator eterno e o mal nunca o deixou, porque o pecado jaz aí, né? Então, existem muitos atores em nosso meio. Bom, terminou aí. Vamos lá.
Volta aqui com o pastor Aécio. Ator tem demais. Sim. Ator e palco e teatro tem demais. Então, mas se ele falou atores eternos, se o cara é ator eterno, então quer dizer que deu certo. se até o fim ele mantém o cidadão, aquela posição, então ele consegue, inclusive, ludibriar de uma forma tão impressionante. Eu vou voltar a afirmar o que eu disse. Para mim, são falsos profetas. Tem cara que é bom. Tá? O cara é bom pra falar, pra manipular. É bom, tem uns que... Eu me lembrei agora, pastor Luciano, você falando do cara que é bom, eu me lembrei de um episódio que aconteceu na televisão uma vez, em que tava a Fernanda Brum, tinha lá e tinha um cara que era um mentalista, né? Sim. Um mentalista. E o cara começou a falar algumas coisas. Acertar algumas coisas. E na inocência, eu acho que sem pensar um pouco, a Fernanda disse que aquilo ali era de Deus. Que mesmo que ele não soubesse, aquilo era um dom de Deus. Ele disse, dom de Deus não, isso aqui é técnica. Não tem nada de dom de Deus. O cara nem cristão era. Não é? E ele dizendo que era dom de Deus. Mas eu acredito, a parte disso aí, eu penso o seguinte, alguém que falou primeiro, eu não sei quem foi, teve um segundo, foi um pastor, o primeiro não teve... O primeiro não falou não nome. Identificou. Mas o primeiro disse exatamente o que eu penso. O seguinte, não quer dizer que Deus está provando o indivíduo pelo fato de ele ser... ou de ele estar necessitando da mudança no seu caráter. Eu penso que Deus ainda busca esse indivíduo para poder trabalhar o caráter dele, para mudar essa Mas enquanto isso, pessoa. vai usando? Eu não... Meu irmão, Deus faz o que ele quiser, né? Vamos pensar no caso de uma pessoa que é vidente. Um vidente que fala algo aí, que vai cair não sei o que, um avião, que vai acontecer. Porque a gente viu isso. Uhum. Essa vidência demonstra que essa pessoa é de Deus? Não, de jeito nenhum. Eu não estou dizendo. Isso acontece até dentro porque da igreja. Eu concordo, pastor Luciano, eu concordo plenamente que o diabo, o inimigo, o demônio, sei lá como você quer usar o termo, consegue de fato curar, consegue de fato fazer com que pessoas sejam até encontrem lá um caminho para a vida, direcionamentos, etc. O que eu estou dizendo existem dois ambientes distintos, né? Quando Jesus uma vez foi confrontado pelos fariseus e alguém disse assim para ele, você expulsa demônio em nome de Beelzebul. Jesus disse assim, pode um reino ser contra o próprio reino? Como é que o diabo usaria uma pessoa para a pessoa deixar o inferno e ir para o céu? Entende? Que não é negócio. Não é negócio. Então não é negócio. Não entendi bem o que você disse. Não é negócio pro diabo usar não é negócio para ele usar uma pessoa confrontando ele mesmo. Agora, se ele estivesse usando esse artifício para levar as pessoas a não adorar a Deus, a adorar o próprio diabo, a se curvar diante dele, porque penso eu que algumas pessoas, lamentavelmente, são enganadas, mas você está dentro de uma assembleia, dentro de um movimento de fé. Mas quantos não vivem no engano, pastor? Pessoas muitos, mas vivem no engano. Mas não creio. O diabo faz e essa pessoa ela fica lá no engano, fica cega. Isso para ele é vantajoso. Eu espero que não seja esse caso, né? Então, mas, por exemplo, uma coisa é o diabo usar, porque Jesus, nós temos um texto claro, Jesus disse que uma casa dividida contra si mesmo não subsiste, o reino dividido contra si mesmo não vai para frente, se o diabo está dividido contra si mesmo, como vai funcionar? Então, vamos tirar aí a questão maligna, porque Jesus disse que desse jeito não funciona. Mas e quando é carnalidade? Nem é, porque tem uma coisa que é o demônio falando, usando a pessoa, e tem outra situação que é o próprio cara, né? Não é, o demônio não tá nem aí. Não tá no nem... caso, como o cara lá disse, que é uma técnica. Exatamente. Será que sempre é o diabo por trás disso ou não? Pode não ser, né? Pode não ser sempre o diabo. Pode ser. Bom, vamos lá. Do mau caráter, você pode esperar qualquer coisa.